falavam, tal, preto e tal. Mas julgando mesmo, falando preto mesmo, naquele sentido já de julgar a pessoa, né? De me julgar. Por eu ser negro, algumas pessoas não gostavam de estar perto de mim. Ah, não vamos se juntar com o negro porque ele é dessa cor. Chamou de pedaço de breu ele. E eu não gostei, por causa disso eu denunciei. São coisas assim que fere a alma, fere, né, a autoestima da pessoa, a fere. Ou realmente não vai te tirar o teu brilho, não vai tirar a tua capacidade. E tem muita gente que discrimina. Mas eu acho isso errado. Porque os direitos são iguais. Infelizmente, a gente pode até achar que seja já até natural, de certa forma. Na verdade, a gente não se conforma, mas acaba relevando. Então isso aí a gente vê todo dia, um desafio muito grande, mas a gente ainda não baixou a cabeça para isso. Cada dia que passa, nós só estamos crescendo com esse tipo de desafio e botando alguém que gosta de discriminar para respeitar. No Brasil, a escravidão teve início com a produção da cana-de-açúcar, em meados do século XVI. A escravidão durou mais de 300 anos até a Lei Áurea. Os negros, nesse período, eram transportados da África para o Brasil em porões de navios negreiros. Amontoados em condições desumanas, muitos morriam antes da chegada no Brasil. Ao chegarem no Brasil, eram tratados como mercadorias. Nas fazendas, trabalhavam de sol a sol, recebendo apenas trapos de roupa e alimentação de péssima qualidade. Foi um período marcado por todo tipo de abuso, humilhação e violência física, sociocultural e psicológica contra os negros. Mas, por outro lado, havia resistência do negro, por não aceitar a religião e a cultura imposta. Eram comuns fugas, rebeliões e várias formas de resistência contra a escravidão. O Brasil teve um abolicionismo incompleto, que não permitiu incluir o negro na ordem social capitalista. Ou seja, a escravidão foi abolida, mas os moldes de servidão permaneceram. Em tese, os ex-escravos conquistaram a liberdade, mas não a cidadania. O negro livre se tornou marginalizado no mundo rural e urbano, e continuaram sendo discriminados e criminalizados em suas práticas religiosas, culturais e esportivas. A minha trajetória ela é um pouco longa, né? Ela vem desde lá de Quaraci, Belém, de onde eu nasci, com a música, e tem toda uma história aí, até chegarmos aqui em Oeiras. Eu nasci no município de Oeiras, mais precisamente no rio Jupati, aí próximo da estrada da Transcametá, Curuí. Trabalhava na roça e da roça eu já vim voltei para a cidade para trabalhar de mototáxi. Aí de mototáxi deu certo, eu comecei numa moto, aí depois eu tô noutra moto já. Aí continuando o trabalho, já tô 7 anos nesse trabalho de mototáxi. Eu sou do Maranhão e eu morei muitos anos em Belém, depois que eu vim para cá, depois que eu fiz uns trabalhos. Eu nasci no estado do Maranhão. Quando eu completei meus 16 anos, em 1974, eu vim embora para o Pará. Quando eu vim para o Pará, eu vim para um lugar aqui no município de Oeiras, que é Bailique. A gente chegou para cá em 93, a gente é do sítio aqui próximo, Massaema. E como todo ser humano, a gente tem algumas dificuldades, né, na vida. Eu fui vendedor de pastel, né, durante algum período, acredito que 4 anos. E depois eu fui também padeiro, né? E a gente foi associando também com outras coisas. Eu fui
também limpador de tripa, né, de boi, a gente trabalhava em matadouro, então a gente experimentou um pouco de tudo assim nessa vida. Nesse período que o senhor vivencia em Oeiras, desde a sua chegada até os momentos atuais, o senhor passou por alguma experiência de racismo, algumas formas de racismo contra você? A forma de vida, como eu levei aqui no município e ainda levo, ela já é uma forma de discriminação histórica que nós brasileiros ou afrodescendentes vivemos desde o início da história do nosso país, entendeu? Sempre buscando de qualquer forma sobreviver, já que não tivemos, eu por exemplo não tive a oportunidade de optar por uma vida melhor. Eu acho que isso já é um racismo. Segundo os dados da Pesquisa Mensal de Emprego, o PME, do IBGE, um trabalhador negro no Brasil ganha em média pouco mais da metade, 57,4%, do rendimento recebido pelos trabalhadores de cor branca. Em termos numéricos, estamos falando de uma média salarial de R$ 1.374,79 para os trabalhadores negros, enquanto a média dos trabalhadores brancos ganham R$ 2.396,74. Tais indicativos são bastante convincentes e mostram como a sociedade brasileira permanece dividida pelo preconceito e pelo racismo. Quais as sensações do racismo que você já presenciou, já foi direcionado para com você? É doloroso quando as pessoas praticam esse ato e têm o prazer de desfrutar, né, aquele momento e querer fazer chacota também de todas as formas. Por exemplo, uma vez no meu trabalho, quando eu trabalhava de funcionário, né, empregado, meu patrão, ele chegou uma pessoa lá, ele, não sei, para querer também aparecer, ele tipo jogou talco em mim e disse assim que destacava muito em mim. Aí depois ele pediu, ele sentiu-se assim também triste, né, porque ele viu que a menina que estava lá também não gostou, que repreendeu ele, tipo, não fazer mais isso. Então são coisas assim que fere a alma, fere, né, a autoestima da pessoa, ela fere, né? A pessoa que não tem ainda uma formação, né, nesse sentido, seja esclarecido nesse sentido, fere, com certeza. Psicologicamente, quando a pessoa não tem uma boa estrutura, ela se abala, né? Quando o preconceito é diretamente assim, de humilhação, né? Tem aquelas situações, aquelas expressões, negão, neguinho, mas é razoável diante de um preconceito que leva à humilhação. Eu acredito que se trabalhar isso na família, na escola, até uma ação do Estado, né, para que isso possa ser banido, aniquilado da sociedade, eu acredito que é possível, sim, mas vai levar um bom tempo, umas quantas gerações, né, até mudar esse lado de preconceito, né, psicológico, porque tem pessoas que já trazem, né, de seus lares. E daí, com meus 22 anos, eu comecei a fazer parte de comunidade, e aí achava boa a minha opinião, e daí o pessoal foi tomando aquele crédito, a gente foi tomando aquele crédito, e quando eu fui eleito presidente da associação, eu me tornei um perseguido, porque o quilombo só existe se tiver território. Se não tiver território, não existe quilombo. Seja na mão de quem tiver o território dele, é por obrigação, é por lei, o governo indenizar quem tiver dentro do território e entregar para eles. E isso foi o que a gente fez. Brigou muito, tem que entregar esse território é do povo e tal. E fiquei muito marcado
marcado, que diziam assim, nós vamos te matar. Falaram, não, para a gente matar a raça tudo, tem que jogar gasolina no barraco, cercar a casa dele de noite, tacar fogo, aí mata tudinho a raça. Isso era a expectativa deles para mim ver se parava, me intimidando. E eu não parei. Aí consegui titular a área do Bailique, 7.000 hectares de terra para o povo do Bailique. O que o senhor gostaria de dizer para as pessoas que duvidam da capacidade de um homem negro na frente dessa coordenação? É um desafio, né? Ainda é um desafio porque a discriminação ainda é muito grande. E hoje a gente começa a ver, quando a gente chega assim numa comunidade, chega no município. Eu já teve um município que eu cheguei lá e quando eu peguei o hotel, e a dona do hotel me olhou, achou que eu não podia dormir lá naquele hotel, eu não tinha condição de dormir lá naquele hotel. Aí depois ela olhou, quando eu tirei a moto, o rapaz que tomava conta o recepcionista, né, me deu um lugar para agasalhar a moto. Quando ela viu a minha moto, aí ela disse assim, ela olhou para a minha moto, ela não olhou para mim. Ela disse, mas a moto dele é bonita. Quer dizer, eu achei que naquele momento a gente foi discriminado. Então a gente encontra essa barreira tão grande aí. Tu é o quê? Eu sou coordenador das comunidades remanescentes de quilombo, da região e tal. Isso é coisa de preto. Não ter aquele respeito. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe. Podemos conceber a segregação enquanto uma fronteira socioespacial que impõe desvantagens a grupos discriminados. Ela refere-se à periferização ou marginalização de determinadas pessoas ou grupos sociais por fatores econômicos, culturais, históricos e raciais de uma cidade. Estamos aqui na Rua da Favela, uma rua que fica localizada dentro de um bairro periférico no município de Oeiras do Pará. O bairro da Favela ele se configura com casas de palafitas, de madeiras, numa condição que não tem iluminação pública e sua estrutura quanto bairro é precária. A gente precisa mais de apoio aqui para dentro da comunidade. Coleta de lixo, iluminação, limpar a área que sempre vive assim, sujo. E segurança, eu acho. A gente precisa bastante, não tem. A senhora já enfrentou algum tipo de problema morando aqui na favela, como racismo? Já enfrentei, já. E até um filho de uma vizinha minha que teve um tempo dele, já está fazendo tempo já. Ele me chamou de pedaço de breu ele. E eu não gostei, por causa disso eu denunciei ele. Foi. Eu já sofri. Porque a minha família é tudo assim, tudo moreno. Tudo pardo, né? Porque o homem falou que não tem nenhum branco. Mas isso aí não tem nada a ver, né? E eu não gostei que ele ficasse me chamando. A senhora recebe algum tipo de auxílio do Estado pela condição do seu filho? É só do meu bebezinho. Mas isso aí só dá para ele. Porque tem que comprar remédio todos os meses para ele. A senhora tem outra renda? Não tenho. Até meu Bolsa Família tiraram. Faz 7 anos que eles tiraram. Aí eu enfrento também uma barreira com esse negócio aí. Porque pessoas deficientes, a gente gasta muito com negócio de remédio. Olha, eu gasto uma faixa de quase R$300 de remédio para ele por mês. Aí as coisas, como é que tá agora, né? Tudo caro. Olha, o homem falou, eu tenho um problema aqui também de... A gente não passa bem, o homem falou. Aí a minha mãe também que recebe o dela, mas o dela também, que é mesmo, que é só praticamente para remédio. Remédio, vitamina.
porque ela está com 101 anos, ela. Eu tenho uma luta aqui, mano, que eu lido com 2 crianças. Aqui nessa casa eu já sofri até acidente ó, com ele aqui, descendo para dar banho nele. Professor Claudionor Barradas, regente formado pela conceituada Fundação Carlos Gomes, tem, como todo negro, uma história de superação. Um de seus professores lhe sugeriu que escolhesse entre vender chope e salgado ou ir para a roça, já que a música, segundo este, não era lugar para negro. Claudionor, felizmente, escolheu não dar ouvidos a um racista, tornando-se um profissional da mais alta competência e respeito. Pela experiência que nós temos hoje, nós podemos sim alçar voos mais altos, nós podemos sim alcançar, né, um lugar em destaque na sociedade. Depende mesmo não só da gente de sempre estudar, se preparar, se valorizar, como também desse reconhecimento, né, que o negro ele é capaz, desse reconhecimento não só das autoridades, mas como um todo, da sociedade em geral, que somos capazes sim. Quando o senhor ingressou para ministrar o curso de música, houve algum tipo de resistência política ou preconceituosa por parte de pessoas aqui do município? Eu creio que pela necessidade não houve resistência alguma, porque poderia ser de uma cor mais clara, mas o que tinha no momento era eu. Então eu já estava aqui dando aula particular e como eu fui indicado pela Fundação Carlos Gomes para começar esse trabalho aqui, então foi tudo ok, né? Não teve resistência alguma, todos se juntaram mesmo para esse projeto, para esse mesmo objetivo, que era de formar, né, essa escola de música, de montar essa escola de música. Mas fica a pergunta, se eu não tivesse, né, todo esse respaldo, será que eu teria o mesmo tratamento? Aqui em Oeiras, como o senhor observa oportunidades aos negros? Qual o cenário que o senhor vê em relação a isso? Na verdade, precisamos de mais oportunidade. Tem negros aí que tem com tanto talento, mas precisa de uma oportunidade. Eu não sei se é preconceito, mas assim, as oportunidades para os negros realmente são poucas. Eu não sei se é pela cor, mas talvez possam até alegar, não, porque não tem capacidade, essas coisas, mas nós temos aí, nós sabemos que temos muitos negros que são pessoas esforçadas, que estudam, que são capazes, precisando apenas de uma oportunidade. Então as oportunidades, na verdade, aqui olhando para Oeiras assim, nós podemos falar com propriedade que são poucas. Você vê que são poucos os negros que estão, né, que ocupam o cargo, e pessoas que têm capacidade. Nossa, que lindo. Qual o seu nome e qual a sua profissão? Meu nome é Alexandre Paulemi e eu sou arte educador, né? A gente trabalha com a capoeira, fabricação de instrumentos e, enfim, tudo que Deus deu de talento a gente procura usar e transmitir aí para gerações. E qual foi o seu primeiro contato com a capoeira? Eu vi uma apresentação, eu tinha 7 anos e eu vi uma apresentação na escola, né? Vi uns camaradas lá rodopiando e aí eu olhei assim, poxa, esse negócio é legal, né? Quero aprender. Só que dos 7 até os 14 anos eu não tive mais contato. Me apaixonei aos 7,
mas fui conhecê-la de verdade aos 16 anos, né, em Macapá. No auge da adolescência, perto de casa tinha uma escola onde uns camaradas praticavam. E eu vi, fui lá, me interessei, comecei a praticar. O que a capoeira representa para você? Assim, eu sempre costumo dizer assim, em primeiro lugar Deus, né? E Deus direcionou para que eu aprendesse capoeira. Com a capoeira eu conquistei algumas coisas muito interessantes. Deus me deu a oportunidade, né? Eu fui campeão brasileiro 2 vezes, ganhei várias vezes o campeonato paraense. Tive a oportunidade de sair do país, conhecer outro país, dar aula de capoeira em outro país, né? E é um esporte, né? Fora o benefício físico que você mesmo tem enquanto praticante de um esporte, tem o benefício mental. Quem pratica um esporte como a capoeira se preocupa com ele mesmo, mas também se preocupa com o outro, né? Sendo que a capoeira é uma brincadeira, se você quiser brincar, é uma dança se você quiser dançar, é poesia se você quiser fazer um poema, né? Artesanato se você quiser fabricar um instrumento. É você que vai dizer que foco você vai dar para a capoeira que você pratica. Na sua opinião, a capoeira ajuda na formação e na construção da sociedade oeirense? Com certeza, né? Com certeza. Eu tenho alunos que... uma vez um aluno chegou para mim e foi uma das coisas assim que dinheiro não paga. Ele falou assim, mestre, eu era um camarada que estava em cima do muro até eu conhecer o senhor, né? Aí eu conheci o senhor, comecei a praticar a capoeira. E aí, nessa questão de praticar capoeira, eu decidi vir pro lado bom do muro, que é o lado da prática do esporte, né? Toda vez que a gente se encontra, ele tá comigo até hoje, já faz uns 4 anos que a gente tá junto, né? E quando ele falou isso, eu vi que vale a pena você investir na capoeira, seja lá onde for. E aqui em Oeiras, principalmente, que às vezes a gente não tem muito acesso a esportes de modo geral, né? E quando eu falo ter acesso ao esporte, não é só construir uma quadra e deixar a quadra lá, né? Você precisa de um professor, você precisa de alguém que instrua, que não ensina só a chutar uma bola ou a só dar uma rasteira, mas que ensine às vezes para a pessoa noções de vida, de cidadania. Como a formação na capoeira pode contribuir para a formação de um país não racista? É interessante, né? Pra você ter uma ideia, a capoeira é feita em roda, entendeu? Você começa um jogo de capoeira, é uma roda. Na roda, ninguém tem lugar privilegiado, entendeu? A roda se torna uma roda de iguais, independente do seu nível social, da sua cor, do seu gênero, entendeu? Então ali, quando você entra na roda, você entra numa roda de iguais. Esse é um ponto bastante interessante. A Umbanda é uma religião brasileira formada através de elementos de outras religiões, como o catolicismo, o espiritismo, juntando ainda elementos da cultura africana e indígena. Segundo a pesquisadora Raquel Bach, as religiões afro-brasileiras, em especial o candomblé e a Umbanda, figuram como um dos aspectos culturais que têm sido mobilizados para a construção de uma identidade afro-brasileira singular. Mãe Dilma, a senhora poderia contar um pouco da sua trajetória de vida até chegar aqui em Oeiras do Pará? Se a senhora é daqui de Oeiras mesmo, onde a senhora nasceu. Fala um pouquinho da sua vida pra gente. Sou do Maranhão. E eu morei muitos anos em Belém, depois que eu vim para cá, depois que eu fiz uns trabalhos. A senhora está aproximadamente há quantos anos aqui na cidade? 23 anos. Como foi para a senhora conhecer a Umbanda, dona Dilma? Veio de lá do Maranhão com a senhora? Como foi isso? É de família. Vem do meu pai, da parte do meu pai, da minha mãe, porque meu pai também era dono de terreiro. Como é que acontecem as atividades aqui do seu terreiro? O que é que vocês fazem aqui dentro? O que nós fazemos é desenvolver os filhos santos, que aqueles que têm dom, aí venho, aí tem de 15 dias tem toque.
Aí é só para os encantados verem. E quando tem para dar consulta. Quando não tem, eles ficam aqui mesmo. E quem são as pessoas que podem vir visitar seu espaço, dona Dilma? Qualquer um pode vir. Aqui você recebe todo mundo. Bastou querer vir assistir. Não tem nada de dizer que eu não venho. Quem quiser vir, pode vir. A senhora percebe que as pessoas lhe olham de forma diferente por fazer parte da Umbanda? Eu acho que sim, porque às vezes que quando eu entro na igreja, aí todo mundo vira só para me olhar. Eu acho assim que eles, não sei, para mim eles ignoram, não sei, alguma coisa, ou é discriminação, porque eu aqui dentro, eu sou de Oeiras, sou muito discriminada. Que antigamente eu já fui muito perturbada mesmo, que eles vinham aqui mesmo, depois que eles viram o meu avaral, aí eles viram que eu não trabalho assim, como é? Clandestina, né? Aí que eles viram mesmo que meu avaral, aí foi que eles pararam de vir. Mãe Dilma, fale um pouco pra gente dos objetos que se encontram aqui, o que eles simbolizam. Esse outro aqui foi quando foi logo na minha feitura, que é a primeira vez que eu iniciei o santo. E esse aqui tem uns 4 anos que eu recebi a cuia de axé pela missão. Agora a senhora pode formar futuros pais de santos, é isso? Essa aqui é a minha licença. Quando a senhora vai fazer a consulta individual da pessoa, que ela quer saber como é que tá a sua vida espiritual. Problema de saúde, aí eu jogo a carta. E se for para mim, eu falo. Se não for para médico, eu falo também para ele, para o médico. Estamos chegando aqui no sistema de abastecimento de água Poço de Jacó, que abastece os bairros Marapira e Liberdade. Iremos entrevistar o senhor Silvestre Sá, que irá contar um pouco da sua história de vida aqui no município de Oeiras do Pará. Seu Silvestre, eu queria que o senhor contasse um pouco da sua história de vida, falando da sua família, da constituição da sua própria família, dos seus pais, da sua mãe. Tá, eu nasci no município de Oeiras, mais precisamente no rio Jupati, aí próximo da estrada da Transcametá, Curuí. E posteriormente vim para a cidade com meus padrinhos. Eu não fui criado com pai nem mãe, fui criado com meus padrinhos até a idade de 8 anos, né? E depois de 8 anos eles faleceram e eu fiquei na casa do padre Arnoldo, que era vigário aqui da cidade de Oeiras, com quem morei até com a idade de 15 anos. Depois eu fiquei na casa de alguém, de um, de outro, por aí, até que um cidadão chegou um dia e me convidou para ir com ele. Ele trabalhava na usina diesel da prefeitura, onde hoje se encontra a escola, a creche Pequeno Herói. E eu ia para lá com ele. Ele ia me ensinando a trabalhar, eu fui aprendendo, não paguei nada para ele, também não ganhei nada no período, mas ganhei o conhecimento, o qual eu vim ampliando até hoje. E foi assim, eu não tive a oportunidade de ser criado com pai nem mãe. Minha mãe me deixou porque, não talvez que ela quisesse, mas como eu sou gêmeo, ela só dava conta de criar um. E eu fiquei. Aí depois disso, a gente se separou, ela foi embora para outro município, eu vim conhecê-la realmente quando eu tinha 32 anos de idade. Em algum momento o senhor já passou por situações constrangedoras de preconceito, de racismo, por exemplo? Já, e infelizmente a gente pode até achar que seja já até natural, de certa forma. Na verdade a gente não se conforma, mas acaba relevando de certa forma. Mas já sofri sim, com certeza. Nenhuma nem 2 vezes, né? Sempre que alguém acha que não está sendo atendido a contento, ele apela para esse lado.
Normalmente a gente procura dar a resposta com competência, mostrando a competência que temos para resolver as dificuldades que as pessoas estão sentindo e que em determinado momento acham que a gente não é capaz de fazer, de realizar, e a gente prova para eles que a cor não nos impede de ser competentes o suficiente, o bastante para resolver as suas demandas. Para o senhor, uma nova Oeiras, uma outra Oeiras é possível quanto à oportunidade, quanto à criação de bens e serviços que venham valorizar e proporcionar uma melhor vida a essa população negra que se encontra hoje aqui? Sim, é possível e estamos no caminho certo quando estamos investindo cada vez mais na educação, porque só a educação pode nos melhorar a situação de um povo. Para o senhor, o que é ser oeirense? Ser oeirense, para mim, é lutar pela melhoria desta terra, desse povo. Afinal, tudo que eu fizer de bom para esta terra, eu estou fazendo para mim e para os meus filhos e netos que virão por aí. No cenário atual de Oeiras, como o senhor analisa a situação do negro quanto às oportunidades de trabalho? Eu continuo achando que existe uma dificuldade para os negros, sempre. Porque nós temos, a nível de Brasil, a nível de país, nós temos uma dificuldade que o Brasil não admite que é racista. E esse é o maior problema, porque quando ele não admite que é racista, ele está praticando o racismo, mas não admite, acha que não. E isso nos traz dificuldade de forma silenciosa, mas que a gente sente no dia a dia. As dificuldades para ingressar em determinados espaços, num degrau mais elevado, entendeu? A gente tem que sempre se esforçar bastante para poder chegar lá. A partir da sua experiência de vida, o senhor acha que existe um limite para o negro? Alguma coisa que ele não possa fazer? Não. O negro é um ser humano como qualquer um outro, então ele não tem limites. Ele pode ter falta de oportunidades, né? Ele pode não ter oportunidades suficientes para progredir, mas que limite ele não tem. Estamos na Avenida 15 de Novembro, onde vamos entrevistar algumas pessoas para saber sobre os aspectos inerentes à formação identitária da população oeirense. Você, enquanto cidadão, já se sentiu discriminado? Já sim, bastante. Já me senti discriminado na escola, fora da escola, pela minha raça, por eu ser negro. Algumas pessoas não gostavam de estar perto de mim. Não vou me juntar com o negro porque ele é dessa cor. Me senti muito discriminado, sim. E o que você espera do poder público enquanto a essa questão da discriminação racial? Sim, eu espero, por exemplo, vamos supor, capacitação para os educadores, capacitação, palestras, palestras em salas de aula, palestras nas escolas, em locais públicos, que possa atingir toda a população, não só, por exemplo, a escola, mas, por exemplo, numa comunidade que vai atingir os moradores daquele bairro, daquela localidade ali. Se você pudesse mudar alguma coisa no seu município, o que você mudaria? O trabalho que não tem, as coisas é tão difícil aqui em Oeiras que não tem também, né? Que é o trabalho. A gente corre para cá, corre para ali, a gente consegue. Tem vez da boia, a gente arranja, tem vez, mas com muita luta a gente consegue, né? Aí no dia a dia a gente vai se passando a vida, né? Vai se levando a vida até ali de novo, arranja o trabalho todo a conseguir de novo, assim vai levando a vida. De dia a dia, né? Qual o seu nome? Antônio. Qual a sua profissão? Minha profissão é pescador. E se você pudesse mudar alguma coisa no seu município, na sua cidade, o que você mudaria? Olha, se eu tivesse condição, assim, se eu vim primeiro de Deus e depois do prefeito, pudesse mudar muitas coisas na cidade que está faltando, né? Muitas coisas, pelo menos aqui é hospital, muitas coisas, negócio de escola, né? Muitas coisas tá fora do andamento que a gente fala, né? Muita coisa para mudar, porque a gente precisa de emprego, não tem, né? A gente corre atrás, e eu batalho, eu sou mãe de 4 filhos, eu crio sozinha, né? Não tenho marido, sou eu, luto. Então, a verdade é essa, a gente tem que lutar, conseguir as coisas que a gente precisa, e a gente procura um emprego, não tem.
A gente luta um dia de melhorar mais a situação da gente. As elites tentaram apagar o passado escravista do Brasil, em uma das formas, institucionalizando a discriminação racial e mascarando a história de fato. Mas a realidade mostra as marcas de uma escravidão e da discriminação contra o negro. Afinal, o simples cotidiano da sociedade mostra que o racismo opera diariamente por meio de piadas e ditados populares, pois a língua portuguesa tem uma variedade de expressões correntes, recheadas de racismo contra os negros. Então, isso aí é um desafio que a gente enfrenta todo dia, mas a gente não para. O certo é isso. A gente não para, a gente conversa com as pessoas, explica para ele, a criança, o adolescente, e dizer para ele, às vezes quando eu olho um neguinho assim, indo para a cadeia, e que aí eu fico assim me perguntando, por que ele vai para a cadeia? O negro vai para a cadeia. E às vezes tem um branquinho junto com ele, não vai para a cadeia porque o pai dele aqui depende de uma condição aquisitiva e que o neguinho não tem. E ali, mesmo que ele tivesse dinheiro, ele ia para a cadeia sempre. Então isso aí a gente vê todo dia, é um desafio muito grande, mas a gente ainda não baixou a cabeça para isso. Cada dia que passa, nós só estamos crescendo com esse tipo de desafio e botando alguém que gosta de discriminar para respeitar. Respeitar, está discriminando eu, meu chefe? Que é isso? O negócio é esse. O cara logo se manca logo, sai de perto da gente e pronto, sabe? Então é isso que a gente faz. É um desafio grande, mas a gente ainda não encontrou dificuldade assim, tão grande para parar, né? Quais os desafios de ser professor hoje e quais os desafios de ser um professor negro? O fato de ser um professor negro não quer dizer que a gente não é mais nem menos do que ninguém, né? Isso é normal, todos nós, principalmente os próprios adolescentes, hoje eles vêm trazendo essa cultura que o negro ele não é capaz de exercer uma função, ele não é capaz de ter um cargo, né? Ou seja, ele tem um limite de patamar no mercado de trabalho. Seu Josiel, olhando para aquela câmera, que mensagem o senhor poderia nos deixar para a construção de uma Oeiras sem o racismo? Olha, para uma Oeiras sem racismo é difícil deixar o Oeiras sem racismo. Porque isso aí é uma coisa que isso vem de 500 anos para cá. Então não é fácil você tirar um costume de 500 anos. Mas existe uma questão, se o poder público achar que deve pegar na mão de uma negritude já bem esclarecida, como de um povo bem esclarecido, abrir dentro do município uma secretaria que venha cuidar de negros, né? Cuidar de movimentos negros, criar movimentos negros, para ir expulsando isso aí e trazendo para dentro de uma secretaria, de uma coisa, uma secretaria de defesas raciais, essas coisas. Isso aí pode já contribuir muito, muito mesmo com esse tipo de coisa. É que essas pessoas que vejam a cultura, né, negra com outros olhos, que passam a estudar, que passam ver, né, o que realmente significa o negro, realmente o que significa a cultura, né, e que se tenha respeito. Uma sociedade mais justa, mais honesta, que se respeitem mais uns aos outros. E não julgar as pessoas negras, né? Só porque elas são negras e tal, porque nós somos todos humanos, né? Só muda a cor da pele, mas eu acho que o caráter é o mesmo, depende do caráter da pessoa, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada em 10 de dezembro de 1948, na Assembleia Geral das Nações Unidas, traz garantias a todos os indivíduos do planeta. Em seu artigo 1º, lê-se: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidades e direitos, são dotadas de razão e
consciência e devem agir em relação uma às outras com espírito de fraternidade. No artigo 2º defende-se que toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Outro artigo que merece destaque é o 4º, onde lê-se: ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravo serão proibidos em todas as suas formas. Mesmo com todos esses direitos garantidos, a discriminação racial se faz presente no cotidiano de muitas sociedades. Estudos mostram que no Brasil, por exemplo, existe uma forma específica de racismo, estando seus elementos associados a questões históricas e culturais, entre as quais se destacam o mito da democracia racial e a ideologia do branqueamento da população brasileira. Segundo os autores Turra e Venturi, pesquisadores que se dedicaram a estudar o racismo no Brasil, em nosso país se pratica o racismo cordial, que pode ser definido como uma forma de discriminação contra os cidadãos não brancos, negros e mulatos, que apresentam comportamentos discriminatórios manifestos em atitudes sutis e dissimuladas. O racismo cordial nada tem de cordial, pois implica um cenário de discriminação e exclusão de pessoas negras.